Bom dia, gente! Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. E hoje o Café com Chefão, ele está cinematográfico. Eu recebo um cara que não é só ator, ele é diretor, roteirista, produtor e vive cada papel como se fosse o último. Ele é intensidade pura nas telas e uma mente criativa por trás das câmeras. Estou falando dele, Richard Washington. Bom dia, Richard Bom Washington. dia. Seja bem-vindo. Obrigado. E muito obrigado em aceitar o nosso convite. Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Querendo ou não, quando eu fui conversar com você, você me deu maior atenção e você falou, cara, nessa temporada, graças a Deus, né, que tá bem cheia a coisa, não vai dar, mas na próxima temporada eu prometo pra você que a gente vai conseguir. Eu tô contente de estar aqui hoje, né, pra gente poder... E você sabe que uma das minhas, né, tantas vontades de convidados, eu contei um pouco da história do café já pra você, e essa parte de cinema, TV, era uma das coisas que eu falei, poxa, eu tenho que achar, eu preciso de alguém para vir conversar. E você aceitou. Então vamos lá, fala um pouquinho quem é o Richard. Cara, o Richard, além de ele ser ator, ele também é empreendedor. No caso, eu também faço os dois, né? Sim. Não ganho comercialmente ainda como ator, mas eu ganho minha vida como barbeiro, né? Eu também empreendo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a sétima arte no país não é fácil, né? A gente viver de cinema. Mas sempre faço minha correria para me inscrever nos editais, ainda não consegui acertar. Tem um projeto meu para sair, que eu fiz com o pessoal, né? Que é sobre a ditadura. Mesmo? Sou daqui de Mogi das Cruzes. Quantos anos? Cara, tô com 27 anos, velho. 27 anos. Nascido e criado em Mogi. E me diga uma coisa, em que momento você se descobriu pra arte aí, irmão? Como cara, foi essa história aí? Eu sempre gostei de arte, cara. Desde criança, assim. Na verdade, o meu nome Richard, ele vem, bom, não sei se... Richard Gere, cara? Richard Gere, exatamente. Oh, o meu pai, cara, eu não sei se foi minha mãe, ela assistiu, acho que Uma Linda Mulher, e ela teve, nossa, Richard, nome bonito e tal, e tudo mais. E tem um filme antes desse, que eu assisti no cinema aqui, que ele é um marinheiro, também é uma história bacana pra caramba, foi antes desse... Cara, pior que eu nunca vi nenhum filme do Richard Gere, cara, tá na minha lista, assim, mas que por ser um cara cinéfilo, assim... que gosta muito de filme de máfia. Então o nome você explicou, mas e você? Cara, o meu, como que você se identificou com então, eu sempre gostei, cara, de arte, né? Desde criança eu desenhava bem, minha mãe mesmo sempre via muito isso. Na escola em si não foi muito porque... complicado, né? A gente sabe como que é a escola, né? Em quesito de incentivo à arte e tudo mais. Mas depois eu comecei a participar de algumas batalhas de rima e tudo mais. Você participou também? Participei, não cheguei a batalhar, mas eu sempre ia, né, pro Arena e tudo mais, conheço o Acme. Eu cheguei a gravar um álbum chamado Paranoia, né, que é um álbum antigo meu, só que hoje em dia eu não me identifico tanto, né, com as questões que eu abordo ali no Paranoia. Só que daí, cara... Paranoia é um álbum de música. É um álbum de música, é um álbum de música. Mas aí, cara... quando deu 2018, rolou umas coisas, perdi minha avó, já tinha perdido, na verdade, quando eu gravei. Só que, cara, comecei a me sobrecarregar muito em cima disso tudo. Então eu dei uma pausa, assim, eu tive um bloqueio, né, com rap, com música e tudo mais. E eu comecei a me interessar através de um amigo meu, ele era filho do Canarinho. Ah, conheci, pô, o grandão Davi? lá, o Davi, pô. Davi, pô, saudoso dele, morreu. Cara. Ele faleceu, cara, é triste. O Davi já foi meu inquilino. É sério? Ele já alugou um imóvel comercial comigo. Caramba, eu conversava muito com ele. O Davi era muito gente boa. Ele falava de um filme que eles começaram e não terminaram. Cara, eu fico imaginando se ele viesse aqui um dia. Então, daí ele catou. Eu fiquei sabendo e um dia eu conversando com ele, falando que eu era músico e tal. E eu falei, cara, eu acho legal essa parte da atuação, porque até então o Tupac Shakur também, que era rapper, ele também era ator, né? Sim. E eu sempre curti muito a arte do cinema. Aí ele me indicou um curso, disso eu também fiz outro curta-metragem, que foi meu primeiro curta, que foi o Sonifobia, que não dirigi, mas foi dirigido pelo Pedro Rachid. E depois fui buscando mais experiência na área, né? Essa parte do estudo, a gente sabe que vocês precisam tirar o DRT. Sim. Né? Tudo isso você correu atrás? Cara, eu ainda não possuo o DRT. Tá. Mas eu tô
caminhando para tirar o meu DRT. Mas pode atuar sem ele? Pode, cara, mas pro mercado de audiovisual é muito mais complicado, né? Porque você precisa da documentação. Só que hoje em dia, do jeito que as coisas estão, eu fico muito chateado porque, cara, tem muita influência. Não tô falando por mim, mas tem muito influencer, cara, que rouba. Por exemplo, você pega a Jade Picon do Big Brother. Cara, não tenho nada contra. Aonde que ela... Tem uma amiga minha que é influencer, ela participou de um filme que eu tô gravando do Daniel Sampaio agora, que é a Valéria, ela também é influencer. Só que, cara, além dela ser muito carismática, ela é muito boa atriz. Ela é uma boa atriz. O problema não é o influencer tá no meio. O problema é que tem muito influencer que acaba roubando, tipo a Jade. Você vê que a Jade Picon, ela tomou espaço de uma galera de mulherada aí que tá na Globo, cara. E meninas que ficam batalhando, e, cara, a gente sabe que rola isso nos bastidores. Meninas que passam por casos, cara, que são completamente misóginos para se conseguir entrar na profissão, né? Então, assim, é muito burocrático. Mas assumiu o risco, né? Ela assumiu o risco de uma crítica muito pesada, que eu lembro, né? Até achei que ela suportou bem, né? Mas que você paga pra... Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Mas se você se preparar melhor... você pode ir mais longe. Com certeza. Né? Quer dizer, então, por mais que tenha, a gente sempre vê que o pessoal que não se prepara realmente tem que se preparar para receber. Certeza, porque, cara, atuar é uma coisa muito séria. Você tá dando vida para outra pessoa. Ou seja, o Richard, o meu ele não é o Eric Draven, ele não é o Thiago. Sim, nós vamos falar já do Filho Pródigo, ele não é o Caio do Sonifobia. Todos esses personagens que eu criei têm tiques, têm personalidades que são distintas à minha pessoa. Richard, e quando foi a sua primeira experiência aí na frente das câmeras, aí você lembra? Foi no Sonifobia, cara, do Pedro Rachid, inclusive um abraço pro Pedro. E, cara, eu não tinha a menor noção do que era atuar pro audiovisual, né? Quem realmente me condensou muito pra isso foi o Pedro. Eu era acostumado com o teatro. O que você sentiu aí, né? Senti um pouco de medo, insegurança, aquela coisa de se olhar primeiramente, quando você se vê nas câmeras, de princípio, assim, é muito difícil, que a gente cria um padrão de imagem, né, de beleza e tal, mas com o tempo eu passei a me acostumar com isso, né? E, cara, foi uma experiência muito boa. Contracenei com um amigo meu que fez teatro comigo e fez o manual também agora, recentemente. Contracenei com uma atriz chamada Bruna Tortelli, o pessoal de Suzano. E foi um processo bem corrido, eu não tive, assim, uma preparação. Mas o Pedro, ele sempre falava, Richard, aqui você não precisa gritar, porque aqui a gente tá fazendo cinema. Então, é muito diferente do teatro. Eu vou te explicar passo a passo o que você vai fazer, cara. Eu sou muito grato a ele, porque se hoje as pessoas que assistem o Sonifobia e dizem, pô, cara, você atuou bem, seu primeiro projeto você mandou mó bem já como ator, foi graças a ele, cara. Foi graças a essa direção. E como que você... Eu acho muito legal essa questão da atuação. Às vezes, vocês, atores, né, entendem melhor a vida do personagem do que a sua mesmo, né? Com certeza. Porque você tem que criar e vamos dizer, descaracterizar tudo aquilo que às vezes, até aquilo que é a sua, a gente tem, né? A gente recebe uma herança dos pais, mas ali num papel às vezes fala, não, eu não sou mais aquele, o filho da mãe, né? O filho da vovó, igual você fala muito da sua avó, que você já falou pra mim. Sim. Daí como que é isso aí? Você fala, pô, entender mais da vida do personagem do que a sua. Cara, é uma desconstrução muito monstra, né? Porque você tem um estilo de vida. O ator, cara, isso daí não tô falando de boca, isso aí é método. O ator, ele tem que ser um ótimo mentiroso. Ele tem que saber passar a verdade, porque quando você senta, você assiste um filme, a sensação que você vê ali é ver a realidade. Se a atuação for ruim, você vai perceber. Entendeu? Então o ator, cara, ele tem que ser um ótimo mentiroso. Ele tem que saber construir uma coisa que parece muito realidade. Vamos supor, você tá vivendo uma história onde você perdeu sua esposa, você não tem mais esperança de vida, e você se encontra completamente perdido. Aí vamos supor, pô, eu tenho minha mulher e tudo mais. Como é que eu vou construir isso? Então, você vai buscar referências, por exemplo, tanto no manual mesmo, eu peguei referência de Chico Buarque para fazer um guerrilheiro, peguei referência de poesias da época, eu li o manual do guerrilheiro urbano para saber se realmente eu tava fazendo um filme, porque na época o ex-presidente aí falou um monte de coisa, né, que
que o Carlos Marighella era um bandido, um assassino, um terrorista. E eu fui ler. Eu falei, Pra não, entender, né? vamos ver se tô falando bobeira. Eu fui ler pra ver se realmente era verdade. Não era. O Bolsonaro, ele é estrategista, né? Sim, sim. Ele é estrategista. Ele pega um trecho de uma coisa que, tá vendo aqui, atividade terrorista. Mas você vai ver na prática que não é assim. E me diga uma coisa, a questão também do papel influi, né? Você já recusou algum papel que você fala que estava tão distante? Já, cara. Já. Eu já recusei fazer outro palhaço psicopata, porque eu fiz o Sonifobia e eu não quero ser um ator lembrado por fazer filme de terror, cara. Eu fiz um primeiro, fiz outro filme de terror, mas eu não curto o gênero terror. Eu gosto de terror psicológico suspense. Mas às vezes vocês, atores, ficam mais marcados e às vezes cria-se até mais uma facilidade, né? Por exemplo, você, eu fiz o Fobia, depois você fez o outro que eu já li também, e eu tenho certeza que você se sentiu melhor fazendo a sequência, né? Ou não? Não foi uma sequência. O Sonifobia era do Pedro Rachid. Tá. E o Jason vs os Palhaços era um fan-filme da Infinity, né? Mas assim, eu não quero, cara. Foi mais fácil? Cara, eu não acho. Eu acho que é tudo. É quando outra se história, trata de cinema. é outro personagem. É outro personagem, não é a mesma história. Mas assim, cara, no Sonifobia eu tive uma baita experiência, apesar de ser meu primeiro trabalho no audiovisual. Eu tive uma baita experiência que eu interpreto 2 personagens num filme só. Então, de um lado eu sou um cara que defende a irmã dele, que tem problema de sonifobia, e é um cara todo orgulhoso, que ele tem a madrasta dele, e ele não deixa que a mulher maltrate a irmã, então tem uma construção daquele irmão super protetor. Aí de outro lado eu era um psicopata, um palhaço psicopata que queria matar, porque eram as ilusões que a irmã dele tinha através da sonifobia. O Tom Hardy, né? Que tem aquela... Cara, eu acho isso muito... O cara é um louco. médico, depois ele é um assassino, né, cara? Cara, eu acho muito louco, cara, essa coisa de... E assim, às vezes desgasta o mental do cara. Por exemplo, quando eu fiz o Eclipse, cara, o Eclipse, ele é um personagem completamente, não só frio, mas ele é um personagem completamente melancólico. E é verdade que vocês, por exemplo, tem a história lá do Ledger, né? O Ledger. Heath Ledger. Que ele interpretou lá o Coringa. E ele não conseguiu sair do personagem, como muitos eu já li, não sei se é verdade, que às vezes não conseguem sair do personagem. Cara, é complicado essa coisa. Como que é sair do personagem depois? É assim, cara, já teve experiências minhas, como por exemplo, na época que eu tava gravando o Eclipse. Eu tava gravando o Eclipse e tava gravando o meu filme sobre a ditadura. E cara, você constrói uma figura onde, de um lado, você tem um pistoleiro que mete tiro em todo mundo, a sangue frio. E assim, eu sou um cara completamente ativista nesses quesitos. Eu não sou a favor da violência, entendeu? Ainda mais com pessoas que são da quebrada. De repente você tá ali... Então, e o Eclipse, ele é um cara totalmente frio, cara. Ele é um cara que mete tiro em todo mundo. E assim, ele perdeu a mulher dele, e é um cara... que a vida dele é completamente preta e branca. Ainda bem que você saiu desse personagem, né? E assim, na época, cara, eu tive que tirar minha barba pra fazer ele. Eu tive que ter a sensação, cara, porque, cara, eu na minha infância, assim, eu tive uma cicatriz no rosto, cara, e, eu sofri muito bullying com isso. Então, pra mim, até construir, existe-se uma técnica dos atores chamado pegar emprestado algo particular da sua vida para você construir. Eu peguei um pouco dessa lembrança que eu tinha, né? Porque o Eclipse, ele tem um rosto todo desfigurado de um lado. Por conta de um acidente na infância. E, cara, a vida dele é completamente perturbadora. Com 5 anos, abandonado pela mãe. A única pessoa que botou fé nele era a mulher. Ele perde a mulher dele. E ele se encontra completamente num preto e branco, cara. Então imagina, e na época, eu perdi minha outra avó, que é a dona Conceição. Na primeira diária que eu fui gravar o Eclipse, minha avó morreu, cara. Mano, eu fiquei nossa, eu fiquei muito devastado, triste, né? Porra. E aí, na mesma época eu não estava casado, mas eu estava com uma garota, eu terminei o relacionamento também. E cara, enquanto eu tava gravando o Eclipse e enquanto eu tava gravando o manual, o Eclipse foi meu primeiro protagonismo que teve premiere, cara. E assim, foi muito difícil, cara, eu lidar com a minha vida pessoal e dividir minha vida com um personagem ativista que queria lutar pelo Brasil e pelas causas, um guerrilheiro que batia de frente com o sistema,
e também interpretar um cara que tinha a vida completamente preta e branca. Então, cara, pesou-se assim os momentos, chegou uns momentos, cara, que eu ficava muito estressado, cara. Quem eu sou? Ficava muito estressado, porque você se olha no espelho, cara, teve um dia, depois que eu terminei a última diária do manual, eu cortei meu cabelo no outro dia, que eu tinha um cabelo grandão, cara, eu gostava. Eu vi. Mas eu fiquei, cara, sabe quando eu me olhava no espelho assim, eu falava, cara, tô parecendo um Che Guevara, sabe? Um cara não tem nada a ver comigo, velho. E eu falei, não, eu preciso sair dessa imagem, né, cara? E porque pesa, cara, você começa a sentir esse peso, às vezes um tique. Durante o dia, um tique, ou sei lá, do personagem, você sente isso, cara. E a parada do Heath Ledger, cara, só pra finalizar essa parte aqui, cara, assim, ele gostou de fazer o papel. Ele adorou fazer o Coringa. Foi o melhor, mas pra mim não tem outro. Ele, cara, ele aumentou a dose do que ele tomava de medicação. E isso que arregaçou ele, cara. Aí dava aquela alucinação dele não sair do personagem. É difícil, né, cara, porque, cara, você interpretar um personagem igual o Coringa é muito complexo. É muito emocional, né? Demais, cara, porque é um cara que, tipo assim, o Coringa, ele é uma figura completamente anarquística, cara. Ele não tem uma causa, ele não tem nada, ele só quer causar o caos, ele cara. não tem freio, né? Não tem. Ele vai. Não tem. Né? É um negócio bem... Tanto que uma das frases dele, ele fala, né? Eu sou um agente do caos, né? No próprio filme, né? E pra mim, cara, tanto o Joaquin Phoenix que fez ele depois... Também foi ótimo. Nossa, cara, você é louco, ele arrebentou. Tanto o Heath Ledger, eles estão no mesmo patamar de atuação, cara. Porque o Heath Ledger... É que assim, você ia falar, acho que eu imagino. Lógico, ele morreu, né? Tem uma coisa mais... uma coisa que, tipo, pô, o cara morreu, tal, ele foi o melhor. Mas você falou uma coisa que é verdade. Pô, o Fênix foi... Cara, o Fênix perdeu, acho que quase 40 quilos pra fazer o Coringa no... E vale lembrar que no segundo filme, que acharam que ficou ruim, eu não achei que ficou ruim, cara. O segundo eu não assisti ainda, minha filha assistiu. Sabe qual que é o problema, cara? O primeiro filme, a gente não pode popularizar, cara, a psicopatia como se fosse algo normal. E querendo ou não, o primeiro filme foi ótimo, a entrega do ator foi espetacular. Mas o Todd Phillips, que é o diretor, eu acho que a abordagem que ele quis mostrar no segundo filme foi uma boa. Eu não vou te dar spoiler, mas eu vou dizer os detalhes assim do que eu entendi. E depois do que eu pesquisei sobre. Cara, porque criou-se, depois do primeiro filme, criou-se uma romantização de um cara que era psicopata. Beleza, ele tem problemas sociais que o transforma em coisas, cara. Quer atender aí o... Não. Tranquilo? Ele tem, cara, uma construção muito triste. Ele é um cara que vem de uma área suburbana. Ele é um cara que cuida da mãe e passa por diversos problemas sociais, bullying, e etc. Né? E assim, anos 80 era uma época muito violenta, né, cara? Era muito violenta. E esse tipo de pessoa, que querendo ou não, ele tem um grau muito forte, né, de doença mental. E essas pessoas eram dadas como loucas, né? As pessoas não estavam nem aí. Tinha estudos, né? Não, era muito pouco. Era muito pouco. E aí você... também fez o nosso querido O Corvo. Cara, o Corvo. Como que foi aí toda essa experiência aí, né? Cara, eu sou muito fã do personagem, né, do Eric Draven. E eu li, cara. Tanto que eu fiz um ensaio fotográfico pro Halloween do Corvo, né? Bem antes de eu conhecer o pessoal da Infinity, bem antes de eu conhecer o John. E quando eu soube, cara, que eles estavam... Mas a ideia de fazer foi de quem? Foi Não, eu só fui ator. Tá, Eles estavam fazendo a produção de um filme do Corvo que dá sequência do filme original para 30 anos depois, com a Sarah Moore de protagonista, né? Tá. E assim, o personagem, eu não sou o protagonista da sequência, mas eu interpreto o Eric Draven. Lá de trás. Isso, do filme de 94 do Brandon Lee. E, cara, eu achei muito louco. Eu que insisti pro John, eu mandei um áudio pro John na época, o John Igor, né, da Infinity, falei, John, cara, vocês estão gravando o filme do Corvo, não tem como você me colocar numa ponta, cara, que seja como o Eric Draven. Eu tenho perfil, meu cabelo é grandão, na época eu tava com 70 quilos, 68 por aí, bem magro assim. E eu fazia, né, um treino aeróbico em casa e alguns treinos, então eu tava com um perfil meio... Aí, cara, ele
conversou, acho que com o Douglas na época, e eles falaram, não, vamos fazer. Eu falei, nossa, cara, eu tô muito contente, cara. Eu não vi a hora de chegar lá pra dar vida, porque, cara, quando você interpreta um Algo personagem que você gosta, né? que você gosta, que você é fã, cara, nossa, é uma sensação, tipo entrega- assim, cara. Vocês se entregam em todos, mas né, nesse caso é uma entrega maior. Cara, né? eu me senti o Tom Holland fazendo Homem-Aranha, tá ligado? Foi mais ou menos isso, velho. Porque eu já era muito fã do Corvo, cara. Eu já era muito fã do Corvo. Eu gosto. Tanto que eu ainda escrevi, mas eu ainda não cheguei a mandar pra lei de incentivo. Mas eu tenho vontade ainda de fazer um filme meu mesmo, sabe? Dirigindo e tudo mais. Meio que voltado pra essa temática dos anos 90. Referente a esse filme, último filme do Batman aí, do menino lá, o que fez o Crepúsculo. Eu não. Eu sei, mas não esqueci o nome dele. não ficou agora. legal. Eu gostei, cara. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Eu achei bom, cara. Sabe o que é, cara? É assim, tem gente que. Eu achei que ele não se enquadrou, cara, na minha opinião. Cara, é que na verdade. Não consigo assim, enxergar ele como Batman. A gente tá acostumado a ver uma figura do Bruce Wayne, daquele homem de 30 anos, formado. Ele interpretou uma versão pouco mais jovem, porque tem HQs do Sim, Batman, que mostra que ele tá 2 anos na rua, tanto que ele fala no começo do filme, né, que faz pouco tempo que ele é o Batman ainda. Então eu acho, cara, que ele se entregou bem, cara, pro personagem. Eu gostei do Val Kilmer na minha época, foi um Batman muito bacana. Cara, mas sabe o que é? É que essa construção, cara, das pessoas é igual eu. Eu fiz o Sonifobia por oportunidade também. Não é que eu não faria o Sonifobia, eu fiz. Mas por que eu não quero ficar preso a um filme de terror? Porque você vê o ator que faz o Hellraiser, ele só faz filme de terror, cara. Onde o rosto dele tá, todo mundo só lembra. Eu não quero que a minha imagem... E você corre o risco também de ser cancelado, né? Com certeza. Você só faz isso, não é? Sabe esse ponto que você falou, cara? Por exemplo, eu, cara, já tive proposta de interpretar um personagem que comete crime hediondo. No Corvo mesmo, que era um dos capangas lá e tal. Eu falei pro Douglas, eu falei, cara, de verdade, eu tenho essa limitação, por quê? Porque eu não quero que a minha imagem seja associada a uma figura desse tipo. Eu quero fugir, eu quero que, assim, as pessoas assistam os projetos, então tem coisas, cara, que eu nego. Quem que você gostaria de interpretar aí, que você acha que... Cara, eu vou bem falar... fora da caixinha aí. Cara, eu vou falar uma... Nossa, cara, eu falo mesmo? Pode falar, meu. Cara, meu sonho, assim, é interpretar o Ayrton Senna, cara. Ayrton Senna? Pô, legal. Meu sonho, cara. Mas aí é papo de muito dinheiro. Porque não dá pra fazer de qualquer jeito, cara. E assim, é papo de perder uns 30 quilos pra ficar no naipe, velho. Mas eu sou muito fã do Senna pela dedicação que ele tinha como atleta. Querendo ou não, ele foi campeão porque a Fórmula 1, ela cara, você pode ver que tem muita corrupção ali no meio, e o Senna era aquele cara que batia de frente com coisa errada, né? Então eu me identifico muito com essa coisa. Querendo ou não, o Ayrton Senna é um cara muito inspirador, né? Pro brasileiro, de ser determinado no sonho, nas coisas que quer. E eu sou um cara assim, Ele é um heróizão, né, cara? Ah, com certeza, cara. É um herói que a gente não Na perdia, verdade, valia a pena o domingo, né? Cara, eu não tive essa oportunidade, Você não velho. teve? Não tive. Meu pai, eu sou fã do Senna porque meu pai, cara, ele é fãzaço do Senna, cara. E eu peguei isso com ele. E o que você acredita que vocês, atores, precisam fazer para um desses personagens se tornar inesquecível? O que vocês acham que se não? Cara, eu acredito que uma boa direção, porque querendo ou não adianta. É um time, né? É um time. É um time. É um time. Não adianta um ator tá num projeto onde é a mesma coisa de você ter uma equipe aqui. Pô, se você trabalha sozinho, cara... Ah, vamos usar um exemplo? Você vê o Neymar na seleção. Não, no Santos mesmo. No Santos. Pô, ele tá sozinho, cara. As pessoas colocam todo o peso, desde 2013, no Neymar. Então, assim, não adianta, cara, se eu posso ser o melhor ator num projeto. Mas, se o diretor de fotografia, se os personagens que estão atuando, isso no teatro também. Roteirista, tudo, né, cara? Tudo, cara. Tudo. Você quer ver um exemplo? Você pega o Jared Leto, que fez o Coringa também. Por que deu errado o Coringa dele? Todo mundo fala mal, que ficou ruim, que ficou uma porcaria. Mas, pare-se pra pensar. Ele, cara, até no set, ele chegou a rapar a sobrancelha, ele perdeu quilos e quilos. Ele entrava no set já, cara,
caracterizado como Coringa pra entrar no personagem. Aí você vai ver aquele filme do Esquadrão Suicida, tem poucas cenas dele, cara. Então, muitas das vezes, o ator, cara, ele não é valorizado como ele deveria ser. Existe muita, e eu falo que eu já passei por isso, cara, muita falta de consideração, porque assim, muitas pessoas, cara, eu quero falar isso de maneira respeitosa, mas é o que a gente sente por ser ator. Muitas pessoas, cara, acham que tá te chamando pra atuar num projeto, e assim, ela não tem uma consideração, pô, o cara tá vindo aqui de graça, mano, gravar comigo. Não tô falando que, pô, eu sei que tem gente que não tem grana pra pagar, cara. Sim. Existe pessoas que não têm grana pra pagar. Mas é muito Só que muitas das vezes a pessoa acha, cara, que ela tá te fazendo um favor por tá te dando um papel. E eu tô falando isso não só no meu eu. Tem muitos atores que eu converso que falam, pô, cara, gravei com pessoa tal, o pessoal me tratou assim, depois que eu terminei, os caras nem quis saber de nada. E, cara, é triste ver isso. A troca tem que ser justa, né? Eu acredito que, eu não sei qual que é a pessoa, eu acredito que ela faça gratuitamente, para expor a imagem dela. Essa troca é mais por isso. Ó, não tem dinheiro, mas a gente vai levar o filme para... cara, porque assim, por exemplo, essa semana mesmo eu estava falando com um amigo meu, cara, e eu falei, cara, eu não ligo de gravar filme independente e não receber grana. Não ligo. O problema, o que eu fico mais chateado é a falta de consideração. Isso me chateia. Porque, pô, imagina, cara, eu também não vou ser uma pessoa, pô, eu vou querer exigir cachê de um cara que tá fazendo um filme sem edital, sem fomento cultural, sem patrocínio, sem nada. Eu vou chegar pra ele e falar, ô, eu quero meu dinheiro, cara, ó, tá vendo aqui, eu preciso de dinheiro. Não, eu tô trabalhando, pô, porque ele também tá trabalhando. Ele tem um sonho também. Sim. Que é gravar um filme. E não é fácil fazer cinema, é muito caro. Fazer cinema. Mas e quando isso acontece, você, tô gravando e tal, aí você chega lá, cara, um exemplo, lógico, eu acho que vocês têm que ter um mínimo de condições para gravar. Com certeza. Né? Um set, não é um set como de Hollywood, mas tem que ser uma coisa também que você fala, pô, vai passar credibilidade para quem tá assistindo. Com certeza. Aí você chega lá de repente, não tem nada, como se fosse... Qual que é o sentimento? Uma mão na frente e outra atrás. Você chega e fala, pô, mas cadê o set? Não, é aqui, um exemplo, né? Não, o set é isso aqui. Como que é o sentimento disso daí? Grava, não grava? Cara, eu já passei fica por situações, cara. Por exemplo, eu não culpo o pessoal, mas, porque também, coitado, eles não tiveram culpa nenhuma, cara. Eu fui gravar uma vez com uns amigos meus, cara, e, cara, a gente foi pra um lugar e teve um ciclone, cara. Cara, tava uma ventania do caramba no local que a gente ia gravar, um galpão e tal. E aí a gente teve que sair desse galpão pra ir pra outro galpão. E, cara, lá tinha os moradores de rua, os caras começaram a querer embaçar. Só que por que eu também não coloquei? Pô, mano, vocês tinham que ter preparado um plano B melhor. Porque, cara, tava tudo planejado certamente pra ir pra aquele local e nada poderia dar errado. Só que também os caras não poderiam adivinhar que teria vento pra vir e arregaçar tudo pra não poder gravar. Tentamos gravar, não deu. Só que aí, cara, o resultado disso ficou muito bom no final, porque o vento em si criou uma tensão muito boa depois que a gente foi gravar no outro galpão. Souberam aproveitar. Né, e teve gente que reclamou, pô, você é louco, esse lugar sujo pra caramba e não sei o que e tal. Só que assim, cara, tem momentos que a gente tá trabalhando em equipe, cara, então a gente precisa tá cordialmente fechado com a nossa equipe. Então eu não coloco culpa nos meninos, porque, cara, eles fizeram a melhor coisa todo mundo mesmo, da melhor forma. Com o mesmo objetivo. Né, deu um problema, né, cara? E é o que eu falo. Eu fico chateado pela falta de consideração, muitas vezes, né? De certas pessoas. Agora você gravar com uma equipe de alto nível é outro nível. Cara. Aí... É outro nível. Aí eu falo, cara, é papo de premiação, cara. Entendeu? Porque assim, o que acontece, cara, muitas vezes, você pega, é o que eu falo, cara, você pega o Neymar de 2015, uma comparação. Pô, ele era completamente focado no futebol e tal, e aí o pessoal vai lá e ergue o bola de ouro pro Messi. Você vê que ali ele desconstruiu totalmente, cara. E acontece isso com a gente, cara. Às vezes a gente quer se dedicar pra um projeto, pra um filme. Mas existe uma equipe coletiva por trás disso. Pô, você é o próximo, né? O cara falou, você vai ter né? Você vai mudar de cargo, uma promoção. Pô, de repente...
E existe uma né? equipe por trás disso, cara. Se a equipe também não ajuda, cara, acaba atrapalhando o projeto, né? Ô, Richard, uma coisa que as pessoas falam muito aí também é a questão do improviso. Vocês estão ali, pô, pega um texto, Rola, tal. rola bastante. Quando por exemplo, um se perde, parece que todos são obrigados a. Uhum. Porque ele errou ali, se improvisou, ele já Cara, no cinema é muito mais fácil, né? Porque o cinema te dá essa dá. autonomia. Não, se você pega projetos profissionais como Tropa de Elite. Tá. Pô, você vê o Wagner Moura, a hora que ele coloca o cara lá contra o muro lá, na verdade era só pra ele repreender. Mas Legal. ele improvisou uma cena ali. Ah, tá. Tem muita coisa que rola improvisação, porque, cara, Pode, quando então. você tá agindo como personagem, muitas vezes, cara, você tem essa memória afetiva. O Dostoiévski, que é um cara que tem um método, que eu tava lendo o livro dele, eu tava lendo o livro e, cara, ele passa isso, Ele é né, um dos de improvisação. primeiros, né? Dostoiévski Ele passa um pouco dessa coisa da improvisação, cara. E muitas vezes, cara, rola, por exemplo... O dele é um comigo, método, né? Eu acho que eu tenho um livro. É um dele, método, tem. Teatro e o nome dele, né? É o método, tá escrito método Dostoiévski. Eu acho que Como Parar de Atuar é o livro que eu tava lendo dele. Tá. E, cara, assim, quando você está agindo como personagem, rola muitas vezes, cara, uma improvisação. Por exemplo, quando eu fiz o manual, que é sobre a ditadura, teve cena de tortura. Teve um momento que o Vitor chegou, cara, pra fumar um cigarro. Isso aí tá no trailer. Então não tô dando spoiler. Ele falou, e aí, guerrilheiro? Eu não vou falar palavrão aqui, mas o filme tem. É um filme pra pessoas... Ah, não, tranquilo. Mas é um filme pra pessoas acima de 16 anos, né? É um filme sobre ditadura. Não dava pra fazer um filme infantil. Mas assim, a gente pegou e tem uma cena, cara, que eu tava acorrentado e tal. E daí ele chega, ele acende, ele, e aí, guerrilheiro? Já tá cansadinho? Daí, cara, no roteiro não tinha. Só que no momento que eu estava atuando, eu fui cuspir na cara dele. Foi improvisado isso. Depois eu tomei uma parte de porrada do Vitor também, mas foi merecido. Mas aí... Aqueles chutes que você tomou é tudo real. Cara, não, teve chutes que eu tomei que foram mais fracos. Mas aquele chute que eu tô deitado no chão realmente foi real, cara, e doeu. Tanto que eu improvisei em sequência também, porque depois eu viro e, tipo, seguro assim a minha parte íntima. E aí, cara, eu falo um palavrão também dentro do personagem, mas que doeu, cara. Não dá pra falar corta. corta. Não, cara, eu assim, cara, como eu tava dirigindo... Você é profissional, né? Cara, não me considero profissional ainda, porque eu me sentiria um ator profissional se eu já soubesse tocar um violão, cantar, dançar. Então, eu tenho muita limitação ainda. Tá. Na atuação, é claro, eu procuro métodos e tudo mais. Porém, eu não me considero profissional por essas partes que faltam ainda. Mas é o que eu falo, o problema, cara, é que assim, você vai fazer um Célia Helena da vida. Quanto é que você vai pagar? Só de semestre. É caro demais, cara. Eu tava vendo o Wolf Maia e um amigo meu que fez Sonifobia comigo... Sonifobia não, perdão. Um amigo meu que fez o Eclipse comigo... Ele falou, cara, não vale a pena você estudar no Wolf Maia, mano. Você vai pagar caríssimo. E ele tem... Não é que ele tem grana, mas eu acho que ele tem uma condição porque ele já trabalhou muito. O problema é o tempo também, né? Exato, todo mundo sem cara. tempo, cara. Você tem que... Por exemplo, eu sou barbeiro. Eu que... ganho grana com isso. Eu ainda não ganho grana com arte. Com arte. Fica difícil até pra mim ir nos eventos. Já fui cobrado. Pô, você não vem nos eventos. Cara, não é que eu não quero tá. E é como se fosse uma faculdade mesmo, né? São todos os dias, né? Cara, é puxado. É muito puxado, cara. É muito puxado, cara. Não é fácil. E você, como a gente fala muito de... Hoje nós estamos hoje fala muito de liderança, sim, né? Sim. Várias pessoas vieram aqui, a gente falou muito sobre liderança, do bom líder. O que você acha que um bom diretor precisa ter para ter o elenco nas mãos? Cara, eu acho que... Sim, tem que ter muito bom senso, porque você está num set onde existe pessoas de formas completamente, com personalidades completamente diferentes da tua e de cada um. Um vai ser mais devagar para entender uma coisa, você tem que ter paciência para isso. Outro gosta de conversar mais, outro também gosta de conversar mais. Hoje, eu acho que eu tenho um pouco mais de paciência para lidar com isso. Mas é difícil, cara. É difícil. Agora, quando a equipe colabora e trabalha junto, é uma maravilha.
O problema é quando a equipe não respeita. Aí complica, né, cara? Não, mas para ele ganhar isso, né, a gente hoje fala muito de liderança, né? Uhum. Ele tem que, como é que se diz? Trabalhar junto de uma forma com que ele seja uma referência, Com mas não o certeza. chefe chato, né? Não, sim, com Aquela certeza. pessoa que trabalha junto, né? É, cara, é assim, quando eu fiz o manual, cara, eu escrevi o roteiro, protagonizei, dirigi, fiz a direção de arte praticamente, ainda Porra, corri atrás de alimentação e ainda por fim editei o filme. Então foi muita coisa, foi muita pauleira, cara. E assim, cara, foi um processo árduo, foi um processo difícil, complicado. eu imagino. E era difícil lidar, cara, porque, cara, ao mesmo tempo tinha outro projeto que eu estava gravando. Tanto que eu até neguei, na época, um amigo meu que ele faz sempre peça todo ano numa Via Sacra. No ano eu falei, cara, não dá, Eduardo. Eu queria fazer, cara. Eu sempre fazia a Paixão de Cristo com ele. Eu falei, nesse ano não tem como, cara. É impossível. E uma pergunta que todo mundo tem, né? Que é assim: onde é que tá o dinheiro? O dinheiro Boa tá, pergunta, o eu dinheiro queria tá no, saber o dinheiro também. tá no cinema, nos streams aí que agora, né, Netflix Uhum, aí, tem sido muito bem-vindo, né, as séries brasileiras, né? uhum, Não sei quanto que um ator pode ganhar nisso. Você tem aí as novelas, né, que no nosso país é um país muito forte com uhum. exportar novelas. Onde você acha que está o dinheiro aí? No cinema, nesses novos acontecimentos aí, ou Cara, assim, teatro também, né? a gente que é do cinema independente, cara, é claro que a gente queria um projeto nosso na Netflix. Porém, existe várias regras para se colocar um projeto nosso no streaming como esse. Por exemplo, Tá. tava conversando com um conhecido meu e ele falou, cara, os caras só aceitam 4K pra cima, mano. Não adianta você, porque a gente não grava com câmera Full HD. Na verdade, a gente grava com câmera muitas vezes. A gente não grava com filmadora. Tá. Você entende? O manual mesmo, ele não foi gravado com uma filmadora, ele foi gravado com câmera de celular. É que a gente é teimoso e quer fazer cinema, né? Sim. E assim, é claro que não é porque a gente tá fazendo as coisas com pouco recurso que quer fazer qualquer porcaria. Porque, cara, tem muita coisa boa no cinema independente. Tem muita coisa boa. Até mesmo, me arrisco a falar, cara, se você liga o canal 7, você vai ver no cinema independente atores, filmes com muito mais qualidade do que novelas do canal 7, cara. Da Record. Sim. Porque, cara, teve um dia que eu tava na casa antes da gente se casar agora, que eu sou casado com a Vitória agora, mas um dia eu tava na casa dos pais dela e eu tava assistindo, cara, uma novela da Record. Cara, isso aí é uma opinião minha. Não tô falando que as pessoas também têm que ter e compactuar com o mesmo que eu penso. Mas, no meu ver, a atuação de muitos atores ali era muito abaixo do nível de uma atuação profissional. Sabe, muito caricato, muito travado. Porque quando você assiste um filme, você vê uma novela, ou algo que tenha uma série, que seja dentro do audiovisual, você espera do ator uma, uma personificação, uma atuação que seja o mais natural possível. Convincente. Para ele Né? parecer um ser humano. Sim. E assim, a gente tá ali retratando novelas que são bíblicas de personagens que foram reais na história. Sim. Ou seja, não é nada fantasioso. Aí você vê um ator olhando assim, meio assim, fazendo uma expressão teatral. Você vê, cara, que não tem naturalismo nenhum. Não tem naturalismo nenhum. Quando você assiste, sei lá, você vai assistir um filme de guerra. Eu gosto muito do Fury, o Coração de Ferro, do Brad Pitt. Tá. Já assisti. Cara, aquele filme é espetacular, cara. Você vê, você sente a emoção dos personagens. Você sente que os personagens estão tensos. Você vai assistir o Marley e Eu. É um filme sobre um cachorrinho. Você vê a relação de um casal que constrói uma vida, um casal que tem amor um pelo outro, e um cachorrinho também entra que na vem, vida deles, né? que entra na vida deles. E você sente a emoção disso. Agora, quando você vê uma atuação caricata, cara, que quebra todo esse paradigma, aí você vê como que o mercado tá. E me diga uma coisa, a gente fala também, né? A gente falou de um pouco de grana aqui, Uhum, e lógico, tudo é um projeto. Para você deve ser um projeto também. uhum. Você acha que quando que vai dar para você viver da atuação? Tem uma coisa assim, você tem um Eu plano para preciso, isso? cara, tirar o meu DRT, Tá. porque até mesmo para Pra abrir mais conseguir portas, né? trabalhos, exatamente. Para Trabalhos conseguir mais. trabalhos, cara, dentro do campo, eu preciso ter o meu DRT.
Atualmente também preciso, depois de terminar o filme que eu tô gravando agora, eu vou ver se eu corro atrás pra tirar algumas fotos atuais minhas, né? Pra mim poder mostrar um pouco melhor meu perfil pro Sim, porque mercado. você já tem bastante coisa feita Tenho. aí. E assim, correr atrás também do mercado, né? Do sindicato dos artistas e tudo mais, para ver se já é possível tirar meu DRT. Daí eu vou ver com os diretores, para eles mostrarem a comprovação de quantas diárias, horas e tudo mais que eu atuei. Então, cara, para mim conseguir ganhar grana com isso, eu acho que ainda tem esse processo. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? E você, eu vi que você já falou, né? Quer dizer, você já investiu do seu bolso várias vezes, né? Pelo que eu Já, entendi cara. aí, né? Pela arte Até mesmo, hoje, né? cara, até hoje. Fiz curso, já cheguei a fazer curso assim que eu paguei 500 conto, cara. Mesmo para você buscar esse investimento na Lei Rouanet, nesse sistema, você precisa ter o DRT ou não? Não exatamente. Na verdade, existem leis de incentivo Tem municipais. Aldir Blanc, Tem Aldir Blanc, né? tem Profac, tem a LIC, só que a LIC é uma lei que você corre atrás, né? Não é uma verba que vem diretamente da cultura para você. Aí você busca patrocinadores, no caso, né? Que é muito bom também. Tem a Aldir Blanc, tem a Profac, tem a Paulo Gustavo Paulo Gustavo e... é nova, né? Paulo Gustavo é nova. E tem a LIC também, só que a LIC é diferente dessas outras. Cara, tem essas leis de incentivo. Eu vivo me inscrevendo assim e sempre procurando montar uma equipe qualificada, né? Pra poder fazer o meu projeto. Porque, cara, por exemplo, eu gravei o manual. Foi praticamente R$ 3.000 de investimento. Muitas pessoas, cara, atuaram de graça. Quer dizer, todas as pessoas atuaram de graça. Muita gente me ajudou, trabalharam de graça. O que eu remunerei foram 2 pessoas no projeto. Entendi. Mas assim, não é fácil, cara. É claro que eu queria pagar todo mundo ali. É claro que eu queria remunerar todo mundo. Só que assim, eu não tinha recursos na época, eu não entendia também como fazer, né, para me inscrever em lei de incentivo. Tanto que agora, cara, para projetos futuros, eu quero poder acertar um edital para fazer um projeto. Porque, pô, você ter 40 mil para pagar o cameraman, para pagar figurinista, a direção de arte, os atores, é outro É nível. outro nível. É outro nível, A porque eles qualidade. merecem, cara. Porque assim, eu, cara, já tive muita dor de cabeça, já sofri muito. Já cheguei, cara, meu primeiro curso de teatro, eu saía do trampo com meu pai me levava até a Perimetral, da Perimetral até o SESI eu ia a pé. Eu ia a pé pro meu primeiro curso de atuação, cara. Eu ia a pé, mano. Às vezes eu. Porque, tipo assim, pra economizar dinheiro de passagem mesmo, mano. Porque o bagulho não tava fácil, mano. E assim, cara, é muita vontade de fazer arte, né? Eu gosto de fazer arte, eu gosto de ser ator. E eu já tive diversas frustrações, porque a gente entra, às vezes, num padrão, cara, que você começa a querer. Não é que você quer se comparar, mas naturalmente o ser humano é assim. Você vê um jogador que ganha milhões, você vê um ator de Hollywood, pô, tapete vermelho, cachê caro, morando em Beverly Hills, e aí você se encontra em outra realidade. Você fala, meu, como é que você sonha com esse negócio que tá tão distante assim, cara? Que é tão concorrido, que é tão burocrático. Mas eu acho que é assim, cara, não vai adiantar, como o próprio saudoso Ayrton Senna já falou uma vez, não vai adiantar ficar sentado, chorando, esperando cair do céu, porque não vai acontecer, cara. Então, a gente tem que correr atrás, Segue cara. o coração, né? Sim. Vamos seguir no coração. Tanto que assim, eu não queria ser diretor de cinema. Eu dirigi o manual, eu chamei diversas pessoas para quererem. Falei, ó, você pode me ajudar a dirigir e tal? Ah, eu não quero porque... Eu entendo, algumas pessoas se limitam, porque não é a mesma visão, entendeu? E assim, é o que eu falo para muitas pessoas, pô, mas peraí, você quis dirigir um filme sem ter experiência? Eu falei, cara, ou eu fazia sem ninguém querer dirigir, ou eu ia ficar esperando sentado, velho. Entendi. E na época que eu comecei a planejar de fazer o manual, eu não tinha contato com o pessoal da Infinity, eu não tinha contato com vários amigos aí que eu fiz depois, né? Nesse meio, né? Então, cara, assim, e já fiz diversos monólogos pro TikTok, assim, durante a pandemia, muitos, cara, porque não tinha esse trabalho mais, né, de audiovisual. Por conta do Covid, limitou a gente total, né? E hoje você tá mais experiente aí. Qual foi, assim, o que você mais... Quais lições você tirou até agora aí? Você fala, pô, olha, de tudo que eu já passei... Cara, primeiro, a gente não se comparar
É claro, se inspirar, legal. Agora fazer comparação. Eu não posso me comparar com um ator que tá em Hollywood, cara. Não, lógico. Não dá. Eu não posso me comparar com um ator que tá no Projac. Não tem como. Eu acho que não se comparar é um ponto muito interessante que eu aprendi. Fazer realmente o que você gosta, o que você ama. Estudar sempre, cara. Tanto que eu mesmo tô para começar a estudar agora esse método do Dostoiévski. Eu uso muito o método do Stanislavski, entendeu? Para atuação de cinema. Mas a gente sempre tem que estar buscando novas informações, porque o ator ele tem que estudar muito, cara. Ele tem que estudar muito. E nessa história toda aí, já pensou em desistir? Ah, quase todo dia. Mas desistir jamais, cara. Não dá. É assim, a gente tem que... Cara, eu amo ser ator. Eu adoro, cara, contar, narrar histórias. A gente trabalha muito. Às vezes eu tô a semana inteira trabalhando como barbeiro, igual. Hoje mesmo ainda vou trabalhar como barbeiro, Legal. né? E assim, mas, cara, o processo de você estar atuando, gravando, esse trabalho, cara, sabe, não tem comparação, cara. É uma É coisa... um yes, né, cara? É, cara. Pô, Você se sente... é o que você dá prazer gosta, de né? fazer, cara. Se você fosse, né, um jogador de futebol, estaria correndo atrás aí, né, Com do certeza. sonho de ser jogador. Com certeza. E de ator não é tão diferente, né? Não é. E o não? E os não? Cara, Qual já foi o maior tomei- não aí que você falou, pô, Puta, cara, eu já fiz teste pra fazer o Caetano Veloso, cara. esse foi um não, mas é um não em estilo, né, cara? Nossa, na Era época que eu tinha o Caetano. cabelão, cara. É. Na época que eu tinha o cabelo grandão, eu cheguei, cara, a líder lá do casting lá, ela chegou a aprovar pra um teste pra um grupo de outras É pessoas. porque você não cantava. Aí na época, é? não cantava. Mas cara, bom, eu já imaginava porque o perfil em si exige muita É. coisa, né? Mas aí, cara, passei no primeiro processo. Aí depois ela cancelou o grupo e falou que não ia ter mais, mas eu acho que foi dado pra outra pessoa. Mas, cara, esse foi o maior não que eu tomei já, velho. Cara, mas se você só ia saber, Uhum, né, se você participasse, pô, eu acho com que certeza. as pessoas E falam também muito isso, né, Teve um curta, cara, eu acho que uma vez eu fiz um teste para um curta de São Paulo, cara. Acho que ia rolar cachê também. E depois eu vi, né, o ator que interpretou. E, cara, não é querendo criticar, mas eu não achei a atuação tão boa assim, né? Mas depois eu até conversei, eu fiz um comentário. Eu falei, cara, eu fiz teste para esse papel e tal. E eu vi aqui que a atuação ficou um pouco robótica e tal. Daí o ator, ele foi lá, cara, então, eu dei vida também. E, cara, Então, foi a direção que me orientou a fazer assim. Eu também não achei que ficou tão legal assim e tal. Então, por um lado, eu fiquei grato, né, de não ter ido, porque senão. você também ia estar tomando a crítica aí. Cara, porque toma, cara, não adianta. Às vezes você, por Como que você exemplo. lidar com as críticas aí? Tem crítica, né? Cara, eu acho que eu nunca tomei uma crítica tão negativa assim em cima de um projeto meu, cara. É. E assim, geralmente, cara, não tô querendo falar isso de forma orgulhosa, mas geralmente. Críticas negativas é sempre de gente que é burro, né, cara? Você pegar, pô, cara, eu vi assim, gostei, mas eu acho que você poderia melhorar nisso. Isso é uma crítica construtiva. É. Então, é aceitável. Agora, uma Aquela pessoa de- ficou uma porcaria igual. Uma vez um cara que ia me ajudar a editar o manual. Tem uma cena, cara, do filme que eu fico com a mão. Porque o comportamento, se eu estiver falando bobeira. Você pode até me corrigir. Tá. Mas o comportamento das pessoas dos anos 60, geralmente elas ficavam muito com a mão Sim. aqui. E eu estudei isso. Eu vi documentários de pessoas Sim. assim. Eu vi filmes da época. E se você pega o álbum Construção do Chico Buarque, você vê que na capa ele tá assim. E eu quis tirar exatamente daquela capa daquele álbum de MPB Certo. dos anos de 71, que era a ditadura, essa referência. Aí o cara chegou pra mim, não, que tá uma porcaria isso daí, mano. Você tá com a mão na cintura aí, isso daí tá completamente robótico. Eu falei, cara, isso aí é atuação que eu mesmo pensei. Sim. É referente à capa do álbum do Chico Buarque. O comportamento, não tem nada a ver o que você tá falando, não tem nada a ver. Então, assim, cara, você vê que tem muita pessoa que tem ego, cara. E o ego estraga as pessoas, né, O cara? problema é que tá livre, né? Agora, com a internet aí, com essa, né, Uhum. essa acessibilidade, o cara fala e some.
Mas a gente recebe umas críticas que se você for responder, ele não volta nem para Não ver o volta. que você está tentando, né? E eu acho que a gente nem deve, sabe? Não. Você receber crítica de quem não constrói nada, meu irmão, Cara, tipo assim, fica fora. esse mesmo cara chegou pra mim e falou que o meu filme não tinha saído ainda. Eu não quero ser polêmico ou ficar arrumando intriga. Mas esse mesmo cara chegou e falou pra mim, eu não vou citar nome também. Claro, não. Ele falou, ah, não, Nem cara, que compensa. enquanto eu tô pra soltar 3 filmes, o seu ainda não saiu. Mas vai ver o resultado do filme dele no YouTube. Então. Então é tipo assim, cara, não adianta. Se você quer falar uma coisa, cara, você tem que ter conhecimento exato dessa Mas a gente tá coisa. falando de crítica e um conselho bom. Cara, Recebeu algum conselho bom aí que você guardou? Cara, direto Lembra? eu recebia vários conselhos do Davi, cara. Ele sempre falava, né? Pô, cara, você não pode se apegar a não, você não pode se apegar. Porque muitas vezes é a visão do autor, né? Tipo, ah, cara, esse ator ele pode ser bom, mas eu não gostei. Às vezes, sei lá, cara, altura, cabelo ou qualquer outra coisa que não encaixe no propósito do projeto dele. Muitas vezes pode até ficar ruim depois, mas a maioria, cara, dos nãos que eu tomei assim, eu não sou ingrato, porque quando eu fui ver o resultado dos projetos, eu falei, cara, graças a Deus que eu não fiz. Então eu acho que assim, vale muito a pena a gente não se apegar ao não e não se comparar, né, cara, com outras pessoas que já estão no meio, que já construíram carreira e se apegar à construção do que a gente está construindo. Inspiração é ótimo, a gente se inspirar é ótimo. Sim. Então o Davi ele me falava muito isso, né, sobre conselho. Ele fala, cara, não se apega ao não se apega ao que você assiste e vê em outros atores. Procura aprender, cara, o que você está construindo como ator. E você que fez esse filme, né, de guerrilha, nós acabamos aí de ganhar um Oscar, né, cinema brasileiro. Nossa, cara. E logo em seguida Wagner Moura ganha, né, o melhor ator em Cannes, né? Como que você enxerga tudo isso? Isso aí é uma porta mais que se abre? Você acha que Cara, o que pode mudar? eu tô muito contente, né? Porque querendo ou não, o Brasil tá dentro do mercado do Oscar. Querendo ou não, cara, com perdão da palavra, mas o Oscar, cara, é uma das premiações mais injustas e porcas que existem, porque você já viu muito ator ali que saiu assim sem premiação. Por exemplo, você pega o filme da Fernanda Montenegro mesmo, merecia. Tem muitos projetos, cara, que não fazem o menor sentido. Premiações são injustas, né? O que ganhou mesmo, né? A menina que ganhou como melhor atriz. Melhor atriz. Ficou Eu fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso, mas sabe qual que é o problema? É o que eu falei no vídeo lá. As pessoas colocam à tona. Ah, pô, o Vinícius Júnior não ganhou o Oscar. Pô, que tristeza. Mas quem que esse pessoal coloca no pódio? Os influencers. O artista, eles... Ah, não, que artista, o que esse pessoal aí? Porque assim, o problema do brasileiro, eu acho que até mundo afora, é que eu gosto muito da cultura de filmes mogianos. Eu assisto filmes mogianos. Eu gosto de... Lógico, a gente tem que procurar fazer coisa de qualidade. Claro. Porque, pô, não adianta eu querer ligar uma câmera, gravar de qualquer maneira, fazer um filme qualquer e falar pra você que você tem que assistir, que é filme mogiano, e aí você falar que não tá bom, eu falar, pô, ninguém valoriza a arte. Então, o brasileiro tem muito essa síndrome de... Pô, a gente tá fazendo de graça, vamos fazer de qualquer jeito mesmo. Ah, a gente não tem dinheiro pra fazer. Pô, quando falaram pra mim, pô, não vira você fazer filme sobre ditadura. Tem coisas que a gente fala assim, né? Feito é melhor que perfeito. Mas nem para tudo. Nem pra tudo. Nem para tudo. Eu faço isso porque eu contei minha história mais ou menos. Eu fui nessa visão. Ah, feito é melhor que perfeito. E fui lá, comecei a fazer de uma forma bem precária, tive vários problemas. Mas quando a pessoa às vezes vinha falar, poxa, não tá tão legal, eu falei, não, mas feito é melhor que perfeito. Eu tive coragem de ir lá e fazer. Mas eu acho que não é para tudo. Não é para tudo. Que encaixa, cara. Não, acho de que jeito nenhum. você fala de uma coisa mais globalizada, onde todo mundo vai estar vendo, onde todo mundo. Né, a gente quer ver as pessoas, eu penso assim, a gente quer assistir um filme, uma novela, para se inspirar.
Com certeza. Você vai assistir uma Com coisa que não certeza. vai. Você fala, pô, mas você tá me levando pra onde? Você tem que ver, cara, quando você assiste um filme, você quer ver uma referência de um personagem que pareça brasileiro. É, Eu adoro o cinema nacional, cara. Eu adoro. Sabe? Porque eu acho que assim, uma das críticas que eu faço, assim, as pessoas, cara, a gente tem vergonha de ser brasileiro, cara. É. A gente tem vergonha, ô Márcio. É verdade. Porque você vai assistir um filme nacional, nossa, que porcaria, só tem palavrão, só tem mulher fazendo não sei o quê. E um filme do Quentin Tarantino, que é um cara dando tiro na cabeça do outro, dando um cara risada, né? arrebentando a mulher na porrada, fazendo uma par de piada sobre negro. E todo mundo, não, cara, é cinema de O qualidade. cara é gênio, né? O cara é um gênio. Então, cara, eu acho que assim, o Brasil é um país violento, principalmente por conta da falta de estrutura dos governos, né? Então, assim, essa coisa do feito é melhor do que não feito, cara, a gente entra num contrassenso, cara, que é assim. Beleza, a gente tem pouco recurso, a gente tá Então gravando vamos lá e com faz, com né? uma filmadora que tá abaixo do nível, mas precisa fazer isso de qualquer maneira, precisa. A gente tá aqui gravando um programa, a gente tá gravando um filme, a gente precisa fazer a coisa de qualquer jeito? Não precisa. De forma alguma. Então, cara, eu acho que se a gente sonha com isso, a gente tem que procurar, com os recursos que nós temos, dar o nosso melhor. Essa é a minha visão, cara. E uma coisa que também eu acho, os atores, assim, o que que você acha que. Quais habilidades que você acha interessante nos tempos de hoje que o ator precisa ter fora das câmeras? Que muita coisa mudou. Antes era o estereótipo, ter uma boa apresentação, né? Lá Uhum. atrás, né? Uma apresentação, um corpo legal. Hoje já. Cara, hoje em dia o mercado ele tá muito mercado tá mais buscando aí. aberto, né? Será que eu me encaixo Mas em alguma existe coisa aí? sim padrões ainda. Porque é muito fácil catar, cara, com todo respeito, né? As pessoas negras e tudo mais. Mas é fácil eu catar e falar, pô, pega um negro americanizado, coloco na revista VIP e fala, pô, tá vendo aí, ó, a gente tá aceitando o negro, mas vai um cara da quebrada. Um moleque aqui que seja da casa do hip hop lá, Sim. pra tirar umas fotos, pra ser modelo. Será que esse menino vai ser bem aceito lá também, cara? Então, assim, é fácil. E assim, hoje em dia o mercado busca essa coisa de colocar a Globo. Busca, eu vou colocar o LGBTQIA+, aqui, vou colocar o negro. Mas quantas novelas retratando a negritude de forma errada esses caras não fez? Sobre escravatura, Não fizeram. sobre racismo. Quantos erros esses caras não cometeu? Então, cara, a visão que eu tenho desse sistema hemisférico de pessoas da Globo e tal, do mercado em si, eles não são de esquerda, eles não são a Sim. favor do povo, eles são sensacionalistas, cara. É. O que você acha que Racionais, Mano Brown, Não vai na Globo. não vai na Globo? Por que o Mano Brown não vai na Globo, cara? Porque ele sabe, ele já foi retratado. O Marighella foi retratado no Veja como um bandido. O Marighella, no Veja, ele foi retratado como um bandido. Na Globo, vários atores, pessoas foram canceladas. Tipo, todo mundo fala do caso lá da Carol Conká, que ela errou com o menino. Eu concordo. Realmente foi um erro que a Carol Conká cometeu. Porém, por que ninguém fala da menina que tirou sarro do pente do Babu Santana lá? Ninguém fala sobre isso. Por que o pessoal não fala sobre outros programas que vários atores, celebridades aí brancas, padrões, fizeram diversas coisas erradas, cara. E hoje também, eu ia fazer essa pergunta para você lá atrás, eu tô lembrando aqui. Qual a importância hoje das redes sociais? Você veio de uma época que não tinha rede social, né? E eu lá atrás ainda, né? Mas hoje como que ela pode ser... Cara, eu acho que é um ótimo campo de... Porque se não fosse as redes sociais, eu não estaria aqui, irmão. Também, sim, claro. E assim, Se querendo ou souber não, usar, né? pô, existe hoje em dia, cara, um campo muito mais alto. Pô, você pega os Racionais MCs. Os caras vieram de uma época onde não tinha internet. Os caras não foram pra televisão. E eles conseguiram vender quantos milhões de álbuns trampando na rua. Os caras sofrendo risco de tomar tiro em show. Sofrendo risco de ser assaltado. Era uma coisa gangster, né? Você vê as entrevistas do Mano Brown falando sobre isso. Então, e hoje, cara, a gente tem acesso à internet. Dá pra nós lançar filme no YouTube.
dá pra você pegar a grana de edital. Porque eles vieram de uma época que o governo era neoliberalista. Sim. Aí teve uma mudança. Imagina que iam dar um dinheiro pra você, pra De arte, forma alguma. pra cultura. Até hoje, pessoal, algumas pessoas enxergam a cultura como algo marginal, né? Meu querido Richard, estamos chegando ao É isso final, né? E mais uma perguntinha. E se o Richard não fosse o ator, o que o Richard seria, então? Barbeiro. Barbeiro, já estou sendo. Eu acho que barbeiro, né, cara? Legal. Mas, querendo ou não, a barbearia é uma arte também. Então, fora desse campo da arte, cara, eu tenho uma baita vontade de estudar direito, né? Então, é uma área também que eu me enquadro, né? Mas a minha vontade de estudar direito, de ser É bom você estudar direito. advogado, é pela questão de eu querer ser criminal e também ser trabalhista, né? Nós temos um advogado, ele já faleceu, ele era muito famoso aqui em Mogi, e ele fez artes cênicas, né? Era um dos maiores criminalistas do Dr. Munir Jorge, né? E ele era top, ele era um ator também. Então é isso aí, estamos chegando ao final, Richard, eu vou deixar você mandar falar o que você achou do podcast, mandar um abraço para a esposa, que até agora você só falou o nome dela uma vez aqui. Bom, primeiramente, né, vou mandar um abraço para a Vitória, minha esposa, tá em casa. Quero agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi gostoso? Mesmo. Nossa, cara. Ficou à vontade? Porra, mais à vontade que isso é impossível. Então tá bom, isso que a ideia é essa mesmo. Eu acho que foi tão legal que você conseguiu todas as dúvidas, né? A gente não ficou concentrado num papo só, a gente saiu fora da casinha aqui. Eu só tenho que agradecer você, mas as ponderações são suas ainda, e depois eu encerro. Quero agradecer, né, pela oportunidade de ter vindo aqui, e é isso, né, pela arte, pela cultura, pelo esporte, nós estamos aí. E me fala aí, ó, no YouTube, onde que te acha o pessoal, as redes sociais, menino? Luna Filmes, no YouTube, Richard Washington no Instagram, e Facebook mesma coisa também. Richard Washington. Procura lá, segue lá, que aí a gente troca uma ideia. E tem o projeto novo? Vai ser alguma coisa que tá pra sair? Tá pra sair o filme sobre a ditadura, o manual, e também, talvez ainda, porque não depende de mim, esse ano tem um longa-metragem pra sair, que eu sou protagonista, que é o Filho Pródigo, dirigido pelo Daniel Sampaio. Mogiano, já trabalhou com o Canarinho, já trabalhou com outros atores conhecidos, então fica aí, gente. Fica ligado que vai sair. Gente, nós estamos chegando ao final. Um agradecimento aí aos nossos espectadores. Um abraço para todo o pessoal que é o nosso patrocínio da Pilares Imóveis. E é isso aí. A gente se encontra no próximo Café com o Chefão. Um beijo a todos. Se inscrevam no canal, hein? Continuem inscrevendo no canal. Estou precisando de que se inscrevam. Quanto mais inscrever, pode ter certeza que é lucro para nós aqui. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Um beijo. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Perdeu que é isso? Revolucionar! Tijolo por tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Tome, leia, Sentou pra leia, descansar como se decore. fosse Mais um que te manda pro inferno. comeu feijão com arroz como se fosse um Mas como diria um amigo meu, comunista bom, comunista bom. Mas acredite, camarada, amanhã vai ser um novo dia. Até mais, camarada. Até mais, camarada. Viva o Brasil!
Diogo Gonçalves dos Santos. Vamos ver o que você quer, rapaz. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. E cada filho seu, como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu pai.